considerado um dos mais perversos da sua época, traficava seres humanos, cruzando o oceano com o navio, fazendo matanças e tudo mais. Mas um dia, no meio de uma tempestade, ele teve um encontro dele com Jesus. E o seu coração foi transformado, de forma que ele chega no seu destino e se torna um estudante da palavra de Deus, prega a palavra de Deus, e ele que nunca fora músico, compôs esse hino, essa canção. No seu túmulo hoje está a frase: John Newton, outrora um homem perverso, ímpio, mercador de escravos, agora morando no reino da luz, porque encontrou a graça. Aleluia. E falando sobre isso, eu quero te chamar a ler comigo um texto da palavra de Deus de um homem que também foi alvo dessa graça de Deus, não obstante a sua perversidade. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33, vamos ler dos versículos 1 indo até o 17. Segundo livro das Crônicas, 33, do 1 ao 17. E eu quero falar com você sobre o rei Manassés, que foi considerado o rei mais ímpio, mais perverso que passou pela nação de Israel. E ele, da pior apostasia, é alvo da maior graça de Deus, expressão da graça de Deus. Livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 33, indo do 1 até o 17. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai de Manassés, era um rei piedoso, homem de Deus, serviu a Deus, mas o seu filho não. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares a Balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, e os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Guiom, no vale, e a entrada na porta do peixe,
abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Versículo 20, agora, assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés, da pior apostasia à maior expressão da graça. O primeiro Manassés que aparece na Bíblia, que é citado, não é esse aqui, é o filho de José. Filho de José é chamado também de Manassés, ou Manassés, que significa ele faz esquecer, ou então levando-me a esquecer. Esse é o significado do nome Manassés. Manassés, primeiro da Bíblia, foi um consolo para a vida de José do Egito. Mas esse Manassés que nós estamos lendo agora, em 2 Crônicas 33, foi o pior, o mais perverso homem citado nas páginas da Bíblia Sagrada. Ninguém o superou em maldade. Punido por Deus, ele se arrependeu-se dos seus pecados, Deus o perdoou, Deus o restaurou. Mas, para que você entenda aonde pode chegar a perversidade de alguém, eu te convido a nós caminharmos por algumas etapas da vida de Manassés. Em primeiro lugar, a primeira etapa, Manassés, um homem cujo nascimento foi uma resposta de oração e choro. Quando você e eu lemos Isaías capítulo 38, versículos 1 a 5, nós encontramos o rei Ezequias, doente, e o Isaías chegou a ele, profeta, e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, certamente morrerás e não viverás. E ele estava enfermo, ele virou para o lado, diz a Bíblia, deitado na sua cama, orou, chorou diante de Deus, e o profeta Isaías, que já tinha ido para o pátio, agora volta e diz: Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a sua oração, Deus atendeu ao seu pedido, Deus viu as suas lágrimas, rei, e Deus vai acrescentar mais 15 anos de vida. E é nesses 15 anos de vida que nasce o Manassés, o filho herdeiro do trono. É nesses 15 anos de vida que é presente de Deus, é dádiva de Deus. É nesses 15 anos de vida que é fruto de choro, lágrima, que nasce o Manassés. Manassés, portanto, é o fruto de uma oração de um rei. Mas é interessante que aquele que deveria ser um homem temente a Deus e grato a Deus, por causa da sua história, da história do seu pai, do choro do seu pai, da oração do seu pai, da intervenção milagrosa através do profeta Isaías, ele estranhamente se desvia totalmente dos propósitos de Deus. E aí, a segunda etapa, a etapa mais terrível e difícil da vida de Manassés, o apóstata irado contra Deus. Ao invés da gratidão, ele fez o que está descrito nos versículos a seguir. Versículo 2, por exemplo, a palavra de Deus diz que ele espelhou-se no pior do paganismo daquela época. Todos os povos que cercavam a Palestina, todos os povos que cercavam Jerusalém, todos os povos que cercavam ali Canaã, eram povos idólatras, eram povos voltados ao ocultismo, às feitiçarias da época. E a Bíblia diz que o Manassés começa a copiar, a se espelhar em toda aquela religiosidade, em tudo o que aqueles povos praticavam. Versículo 3, Ezequias, que havia sido grande reformador, fazendo o melhor pela cidade, o melhor pelo reino,
o melhor pela obra de Deus, o melhor pelo templo. Agora, quando morre seu filho, herda o trono. Uma questão, como diz a moçada, havia uma treta entre a Síria e Babilônia. E quando prenderam o Manassés, eles preferiram colocá-lo nas mãos dos babilônicos e não os assírios ficarem com ele para que ele fosse julgado em Nínive, capital da Síria. Levaram para a Babilônia. Mas é interessante o seguinte, que quando os assírios prendiam e subjugavam um rei ou um general, eles os humilhavam da forma mais terrível possível. Eles colocavam ganchos no ouvido, no nariz, e pelos ganchos presos, puxavam, furavam o nariz de um lado para o outro e colocavam ganchos para puxar com correntes aquele rei subjugado entrando na cidade, como que dizendo: estamos humilhando a quem estava nos oferecendo algum tipo de perigo, algum tipo de arrogância. Vazavam-lhe os olhos. A Bíblia não diz que ele teve os olhos vazados, mas ele teve o gancho no nariz. E ele foi levado para a Babilônia. E lá então, no fundo do cárcere, aguardando a morte, é que ele tem o seu arrependimento. Por vezes é preciso um sonido agudo do megafone de Deus, para que os ouvidos dos homens e mulheres, para que os ouvidos da sociedade, para que os ouvidos da própria igreja do Senhor sejam abertos para a voz de Deus. Manassés faz uma oração, a outra etapa, a oração de um ímpio arrependido. Dois aspectos dessa oração de arrependimento. O primeiro deles, a oração que reconhece pecados e clama pelo caminho da volta. Veja o versículo 12 e 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. A oração que reconhece Deus, a oração que clama por recaminho, a oração de arrependimento não é uma oração que se levanta contra Deus ou se levanta a justiça humana, oferecendo-se a Deus e dizendo: Deus, eu mereço, faça isso. Não, é a oração da angústia, a oração da humilhação, dizendo: eu não mereço, eu já fiz tudo o que podia fazer de errado. Essa é a oração de arrependimento, de dizer para Deus: errei. Como o filho pródigo, quando ele intenciona voltar para a sua casa, ele diz assim: eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra ti. Por vezes, demoramos para fazer essas orações, e precisamos fazê-las diariamente. Pai, pequei. A oração de Manassés, você não precisa estar num fundo de cela como Manassés, quase a morrer, para se arrepender. Há coisas nas nossas vidas que precisamos nos arrepender nessa semana que entra. Quem sabe precisamos nos arrepender rapidamente, ainda antes deste final de culto. Segundo, a oração que reconhece a soberania de Deus. Versículo 13, a última parte. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. A reviravolta começa aí, quando ele reconhece que Deus é Deus. Alguns cristãos dizem que se você orar dizendo: faça-se a tua vontade, isso é falta de fé. Outros dizem: você tem que determinar o que você está orando e querendo. Não, nossas orações não determinam algo, nós apenas reconhecemos que Deus é soberano, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, e se nós estamos nele, Ele está ouvindo as nossas orações. Reconheça a glória de Deus, reconheça a soberania de Deus, reconheça que
você e eu dependemos desse Deus poderoso e soberano. E basta reconhecer, basta nos prostrar em oração, e Ele está trabalhando pela nossa vida. Essa foi a oração de Manassés no fundo da prisão. Mas aí a outra etapa, agora ele arrependido e faz o seu caminho de volta. Duas fases do arrependimento que eu quero falar com você. Para que você entenda a graça, você precisa também entender arrependimento. Mesmo porque todas as vezes que o reino de Deus era anunciado, começava com arrependimento. Veio João Batista anunciando o reino, dizendo: arrependei-vos. Aí vem Jesus anunciando a plantação do reino e diz a mesma coisa: arrependam-se. Precisamos entender que o reino de Deus começa com arrependimento do ser humano, do homem. Em primeiro lugar, versículo 12 aqui, que já lemos. Ele mudou a sua disposição para com Deus. Ele estava odiando Deus e provocando a ira de Deus. Agora ele, angustiado, é entristecido. Agora ele, angustiado, é humilhado. Então mudou a sua disposição. Uma primeira fase do arrependimento, a mudança de posição. David Wilkerson, pastor norte-americano, que foi uma referência, inclusive para a minha vida, quando eu ouvia ou lia os seus escritos, ele diz o seguinte: o significado completo e literal da palavra arrependimento no Novo Testamento é sentir remorso, autocensura pelos pecados cometidos contra Deus, e depois estar contrito, entristecido e querer mudar de direção. Na Guatemala, a tribo dos índios Quechua tem uma boa palavra para arrependimento. Eles dizem: o coração doeu depois que eu fiz isso. Coração doeu. Isso é arrependimento. Na África, na tribo Bauli, eles têm ainda outra expressão, dizendo: dói tanto aquilo que fiz de errado que tenho que desistir imediatamente daquilo que fiz. É a dor. Arrependimento gera dor, tristeza, angústia. Então a primeira fase, uma mudança de disposição. Mas agora vem a segunda fase, uma mudança factual de atitude. Ele desfez o que fez errado. Ele volta para Jerusalém e ele diz: porque eu me arrependi, agora eu vou desfazer tudo aquilo que eu fiz de errado. Veja bem, versículo 14 indo até o 16. Ele volta, edifica o muro de fora da cidade de Davi. Ele edifica a entrada da porta do peixe. O que mais que ele faz? Ele coloca chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Ele tira da casa do Senhor os deuses estranhos. Ele tira o ídolo que ele havia colocado por último. Ele também tira os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém. Lança tudo isso fora da cidade. Versículo 16, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, isto é, para Deus, de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Então, ele não somente se entristece, caso contrário seria apenas um remorso, mas ele arrepende-se, ele muda de direção. Ele faz exatamente o contrário daquilo que ele tinha feito até o momento. Então, quem arrepende-se verdadeiramente muda de atitude, desfaz o que fez errado. Se falava mal de alguém, desfala, devolve o que furtou, ama quem antes odiou, volta a aceitar quem antes você rejeitava, ou então rejeita o pecado que você acolheu, acobertou por tanto tempo. Reata com quem você rompeu. Isso é arrependimento. É a ideia de você estar indo numa direção e depois virar e ir exatamente para a direção oposta. Arrependimento gera conversão. Portanto, você converte a rota da sua vida.
Arrepender-se é comprometer-se novamente com Deus e com o futuro e corrigir-se radicalmente. Charles Spurgeon, grande pregador, o último dos puritanos, dizia: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Arrependimento. A última etapa de Manassés, agora ele é objeto da graça restauradora de Deus. Versículo 13, leia lá: e Deus se tornou favorável para com ele. Quer repetir isso comigo? E Deus se tornou favorável para com ele. E aqui ele faz jus ao seu nome, que significa levado a esquecer. Deus esquece da perversidade de Manassés. Deus esquece da iniquidade de Manassés. Deus esquece dos pecados de Manassés. E agora sim, ele faz jus ao nome Manassés. Deus levou a esquecer. Nós jamais entenderemos toda a extensão da graça de Deus estendida a um pecador. Você por acaso já se pegou pensando essas palavras? Será que dessa vez Deus vai me perdoar? Será que depois dessa, Deus ainda me aceita? Ou então pensando de outras pessoas, Deus é capaz de perdoar pecados sim, mas daquele fulano, eu acho que não. Ou então daquela Beltrana é imperdoável. Você já se pegou pensando isso? Acontece que muito da figura, dos traços de Manassés estão em muitos de nós, crentes ou religiosos. Pior, para o nosso estado espiritual é quando nós lembramos que Deus ouve a oração sincera do pecador e a gente tem que fechar a boca e dizer: Deus pode perdoar sim. Eu quero que as pessoas mais perversas, aquelas que mais me prejudicaram ao longo da vida, sejam alvos da graça de Deus, sejam alcançados pela graça do Senhor, sejam transformados e Deus se torne favorável para com elas. Aleluia! Isso é graça de Deus. Por pior que seja o pecado, vem juízo sim. Deus não é injusto. Deus não é um pai indisciplinador ou um pai relaxado que não disciplina e esconde os pecados do seu filho para baixo do tapete. Mas há juízo e há graça. Se houve graça e restauração para o pior homem, para o pior dos reis de Israel, para o pior dos perversos, existe graça e recuperação e restauração para mim e para você e para esse mundo caído. Para tantas pessoas que você conhece, que jamais imagina que Deus pode transformá-las. Na nossa mentalidade religiosa ou legalista, nós temos essa balança de juízo e graça bastante descompensada. Uma hora para um lado, outra hora para o outro lado. Nós gostaríamos que em alguns momentos da vida Deus fulminasse os Manassés que estão ao nosso redor. Em outro momento da vida nós gostaríamos que Deus não levasse em conta nada daquilo que fazemos ou que outros fazem. Breman Menin, autor do livro O Evangelho Maltrapilho, diz: toda a nossa compreensão dele está baseada num toma lá, dá cá, de amor permutado. Ele nos amará se formos bons, éticos, diligentes. Mas se nós trocarmos as bolas, tentamos viver de modo a que Ele nos ame, em vez de viver porque Ele nos amou. Para que você entenda melhor isso, para que entenda melhor a graça, ela, costumamos dizer, é o favor imerecido. Manassés não merecia voltar para Jerusalém. Manassés não merecia o perdão. Manassés não merecia que Deus ouvisse a sua oração. Ele chegou ao ponto de provocar a ira de Deus intencionalmente. Mas a graça o alcança, sem mérito. É graça.
eu e você estamos aqui não porque temos mérito, não porque alguma coisa de bom em nós foi oferecida a Deus. E Deus aí disse, opa, legal, né? Ó, você então vem porque tem um caráter melhor, você está salvo, você não. Somos alvos da graça de Deus. Alguns aqui estiveram perdidos no mundo de pecado. Alguns aqui estiveram perdidos no mundo sem Deus. Mas Deus os alcançou. Aleluia. Deus nos trouxe. O que é a graça? Alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou a presença de um ex-assaltante que agora era convertido a Cristo, tinha cumprido a sua pena, e ele estava ajoelhado para receber a Santa Ceia do Senhor, e ao seu lado um juiz da corte da Inglaterra estava também ajoelhado para receber a ceia. O juiz era o mesmo que anos atrás havia condenado o assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou, pastor, o senhor viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? Sim, respondeu o pastor, mas eu não sabia que você havia notado. Os dois homens caminharam um pouco em silêncio por alguns momentos, e aí o juiz disse, que milagre da graça. O pastor concordou, sim, que milagre maravilhoso da graça. Mas aí o juiz perguntou, mas você se refere a quem? O pastor respondeu, é claro, a conversão do ex-assaltante. E o juiz falou, mas eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim mesmo. Como assim? Indagou o pastor. O juiz respondeu, o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado, educado desde a infância, a ser um cavaleiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir para a igreja. Eu passei pela Universidade de Oxford, recebi o diploma com honras, fui advogado, eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus poderia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante, exceto nas práticas, mas meu coração distante de Deus. E Deus levou muito mais tempo investindo na minha vida com graça para me limpar do orgulho, da confiança, da arrogância, da religiosidade que eu tinha, para me alcançar pela graça. E hoje eu sou transformado pela graça. Se você pensou só no Manassés, precisando de graça, se enganou. Porque todos nós precisamos de graça. Aleluia. Se houve graça e restauração para Manassés, se houve graça e restauração para um juiz muito bom, a graça para a vida de todos. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus.